E eu sempre falo uma coisa que é muito importante, que nós nem sempre conseguimos entender o porquê que eu preciso aprender isso, né? Ah, Gi, eu sou terapeuta, eu sou radiestesista, eu mexo com as energias do paciente, eu coloco de novo ele em equilíbrio, eu consigo entender o que está acontecendo com o meu paciente, eu sou reikiano, eu trabalho de forma isolada com a dor, a queixa do paciente. Então, muitas vezes a gente começa a pensar que a nossa profissão como terapeuta, e para quem não é terapeuta ainda, não vai se relacionar com a ansiedade e depressão. Mas eu tenho uma má notícia para vocês. Hoje é impossível a gente não ter uma relação com ansiedade e depressão, porque a gente cada vez mais estamos em torno de uma sociedade que está doente, uma sociedade que está adoecida, uma sociedade que tem se contaminado com várias situações que estão provocando ansiedade e depressão nessas pessoas. Então, peço que vocês estejam atentos para a gente conseguir compreender o que aconteceu. Que para tratar a base emocional da ansiedade e depressão, é impossível se eu não consigo entender de traumas emocionais. E eu sei que isso é uma palavra que está muito em voga hoje em dia. Quando eu comecei a trabalhar com traumas, quase ninguém falava sobre isso, mas agora, gente do céu, é trauma para cá, é trauma para lá, é trauma emocional aqui, é trauma não sei o quê. Então, tudo se fala sobre trauma. Mas o trauma não é só você entender o que é um trauma, porque até as próprias pessoas entendem o que está acontecendo. Até as próprias pessoas conseguem identificar o que foi um trauma. Só que aí, como que eu consigo entender qual é o trauma que fez com que eu entrasse em ansiedade e depressão? Porque existem vários tipos de trauma. Eu posso ter passado na minha vida situações difíceis em que eu acredito que sejam traumas emocionais. Mas como que eu consigo ter certeza se aquele trauma emocional está relacionado ao evento da ansiedade e da depressão que eu passei? Qual é o tipo de trauma? Qual é o tipo de densidade e característica desse trauma? E o que eu faço com essa informação? E eu sei que muitos de vocês, quando pensam sobre isso, eu penso na minha vida e penso assim, nossa, por exemplo, dando um exemplo, né? Eu passei pela situação do meu pai, o falecimento do meu pai. Eu poderia pensar assim, então foi por isso que eu tive epilepsia. Mas e se não fosse? E se eu tivesse passado por outros eventos na minha vida que tivessem gerado mais impacto sobre o meu corpo e o meu emocional e que eu, naquele momento, não estivesse no meu radar? Então, quando nós estamos falando de trauma, nós precisamos entender também como que a gente consegue identificar o trauma emocional do nosso paciente, como a gente consegue categorizar aquele trauma emocional e como que nós conseguimos conduzir o paciente para um processo de cura. Porque não é só sobre identificar o trauma. Se fosse isso, até o seu próprio paciente consegue fazer isso melhor que você. Porque provavelmente ele sabe quais são os traumas. Entende? Mas e aí, saber qual é o trauma realmente ajuda você a sair dele? Não. De forma direta, não. Porque senão, no momento em que eu descobri que a minha ansiedade era causada pela morte do meu pai, eu teria ressignificado isso. Ah, então meu pai morreu, eu já não sinto mais dor, agora eu posso simplesmente não ter essa memória. Isso não acontece. E eu vou explicar para vocês por que não acontece, vou explicar de uma forma diferente da que eu expliquei na aula, mas que vai fazer mais sentido ainda para vocês, porque o nosso processo é de agregar. Os traumas emocionais, não adianta a gente saber, mas a gente precisa entender o impacto do trauma emocional na vida do paciente. Você imagina que existe uma pessoa que ela tem, a gente falando de neurotransmissores, né, de hormônios neurotransmissores que são liberados pelo nosso corpo. A gente falando disso, todo mundo conhece a serotonina, todo mundo conhece um pouco a dopamina, a noradrenalina, que são os principais aí que mexem com a ansiedade e com a depressão, né? Nós temos os inibidores e os excitatórios, que são os estímulos que o nosso corpo libera certos hormônios quando nós estamos alegre e certos quando nós estamos com susto, em situações de desgaste, né? Mas o que faz com que eu entre numa situação de desgaste? Não é porque o meu corpo está olhando pela primeira vez para uma situação que ele vai entrar num processo de desgaste, a não ser que seja algo muito intenso. Se for algo muito intenso, o meu corpo vai entrar nesse processo de desgaste e ele vai criar uma memória. Essa memória é uma memória de referência que sempre que ele passa por uma situação igual ou parecida com aquela, ele vai acionar. Então, vou trazer um exemplo aqui de uma pessoa que tem fobia social. Ela tem dificuldades de sair e estar num monte de pessoas, perto de pessoas. O que aconteceu basicamente dentro do órgão dela, dentro do organismo dessa pessoa? Ela teve um estresse, ela teve um trauma emocional, que foi gerado num ambiente de alta pressão, ou seja, com muitas pessoas, e naquele momento o cérebro dela registrou um gatilho de recompensa. O que é o gatilho de recompensa? Ela continua em estresse até conseguir sair daquele lugar. Quando ela saiu daquele lugar, o cérebro dela liberou a dopamina, que é o sentimento de bem-estar e relaxamento.
Quando ele liberou esse sentimento, ela falou: opa, então sempre que eu estiver em estresse com muitas pessoas, eu preciso fazer o organismo da Sofia, vamos pensar que a Sofia é o nome da pessoa, da Sofia sair dali, se sentir incomodada no espaço de muitas pessoas, porque isso traz para mim dopamina, traz para mim um estímulo de recompensa. É a mesma coisa de uma compulsão alimentar, por exemplo. Se eu estou com muito estresse e eu entendo que eu comer um pedaço de chocolate alivia o meu estresse, eu vou comer chocolate quando eu estou estressado, porque o meu cérebro entende que aquilo acalma o meu estado de alerta. Só que isso chega num momento que foge do controle. Então, o trauma emocional, ele começa como um caminho, mas ele vai ser ampliado quando eu tenho um paciente que cria uma percepção daquilo que ele passou. Ele vai ser ampliado e vai virar não mais uma crise de ansiedade, mas pode virar um ataque de pânico quando ele tem uma percepção daquilo que ele passou. Então, vamos imaginar que uma pessoa estava em casa, tranquila, limpando a casa de manhã, estava ali limpando para um lado, lá, ô Laurindinha, vai à janela, ô Laurindinha, vai à janela. Só cantei essa música que eu ouvi uma pessoa na janela. Então tá lá, limparam e de repente o telefone tocou. O telefone tocou e era uma notícia péssima, que um ente querido havia sofrido um acidente. Naquele exato momento, o corpo dela vai entrar num processo natural. Ou seja, ele vai olhar para aquele trauma, como que o corpo dela vai reagir. Ela vai pegar o telefone e ela vai, estou distante e não consigo ir. Provavelmente, o corpo dela vai entender isso como impotência. Então, vai fraquejar as pernas, ela vai transpirar frio, ela vai sentir uma dor no corpo, ela vai ter uma vontade de cair de joelhos. Por quê? Porque ela está longe e ela não vai conseguir fazer nada. Ela gerou um trauma de impotência. Mas se essa mesma notícia falasse assim, olha, eu preciso que você venha correndo aqui porque aconteceu aqui na rua na frente da sua casa, provavelmente ela não ia bloquear. Ela ia sair correndo. Ela ia tentar resolver, ela ia sair numa espécie de sobrevivência, porque ela ia tentar sobreviver àquilo, ela ia tentar ajudar aquilo. Então, eu falei dentro da aula 2 a importância da gente entender a percepção do trauma, que é a forma que o meu cérebro reage à situação que eu passei. E por isso que eu costumo dizer para vocês que um paciente que olha para mim e fala assim, eu tenho um trauma emocional que eu passei. E quando a gente identifica um outro tipo de trauma emocional que ele passou, a gente tem uma resposta muito mais forte para esse paciente. Por quê? Porque o nosso corpo, ele guarda essas informações. Então, a percepção do trauma é a forma que esse corpo guardou as informações, não só o mental. O mental está relacionado com as âncoras de imagem, que foi uma outra chave que eu falei para vocês, né? Eu falei sobre 4 portas para vocês. A primeira, os traumas emocionais, se era um trauma emocional de impacto, se era um trauma emocional de acúmulo.